Bom dia, a paz do Senhor. É um privilégio a gente estar aqui nesta manhã e o Senhor, Ele nos incomoda de muitas formas, né? E às vezes é preciso a gente ser puxado a orelha para poder obedecê-lo. Hoje nós vamos falar de uma parábola, vocês já vão sentar. De uma parábola muito interessante, apesar de ser 4 linhas no Evangelho de Mateus, mas de um profundo conhecimento do reino dos céus. Amados, nós estamos como Igreja Primeiro Amor, localizada aqui na Avenida José Bonifácio 690, né? E é um privilégio para você que nos assiste. Se você puder estar conosco, venha. Nós temos a EBD domingo pela manhã e culto às 19 horas, tá certo? E fique conosco nesta manhã. É um privilégio muito grande. Nós podemos acompanhar o nosso estudo de hoje, a nossa lição. Você que tem o aplicativo e-books Aviva, você pode acessar, é a lição de número 9. Mas antes, vamos fazer uma oração? Você pode ficar sentadinho mesmo, não tem problema, tá? Senhor Jesus, graças te damos porque estamos aqui nesta manhã, Senhor. Obrigada pelo privilégio de falar da tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá. Porque quando vamos estudar, Senhor, nós somos os primeiros a receber, os primeiros a ser confrontados, mas também edificados. E o Senhor sabe do que precisamos, Senhor. Que assim como essa palavra encontrou guarida do meu coração e me trouxe renovo, Senhor, alimentou a minha fé, alicerçou a minha caminhada contigo, Pai, que não fique só aí e que eu possa, de uma forma simples, Senhor, trazer isso aos meus irmãos, para que esse coração dos meus irmãos esteja como uma terra arada para receber de Ti a Tua mensagem, Senhor. Faz conosco aquilo que Te apraz. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Amados, a nossa igreja, ela trabalha numa visão conservadora quanto à doutrina, mas inovadora quanto às ações. Nós trabalhamos em 7 eixos de influência da sociedade e nós nos esforçamos para que o reino do Senhor, através desta igreja, seja passada para todos os setores da sociedade de uma forma harmoniosa, mas profunda. Hoje nós vamos estudar a parábola do tesouro escondido. Quando eu estava fazendo o slide, houve uma confusão e foi colocado o tesouro perdido. Parece os filmes de aventura, né? Mas tem diferença. Na verdade, ele não deixa de estar perdido para muitos. Mas eu tenho certeza que para nós aqui, ele já foi encontrado. Eu creio nisso. Esse tesouro já foi encontrado. E que ele seja, se ainda não foi achado, que ele seja achado por mim e por você. Vamos ler essa parábola. Diz assim, lá em Mateus 13, versículo 44. Observem que são poucas linhas, né? E é interessante que essa parábola aqui, ela foi escrita num contexto em que Jesus falava, primeiramente, às multidões, né? E depois, Jesus ele é chamado à parte pelos discípulos e os discípulos falam para ele, vem cá Jesus, explica para a gente a parábola do joio, que foi a parábola que antecede, a parábola do tesouro escondido. Então, eu gostaria de ler essa explicação
da parábola do trigo e do joio, porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Diz assim, olha só: em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. E Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor, que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. Eu não vou ler novamente a parábola do joio, porque senão a gente se estende muito, mas a explicação eu creio que já seja suficiente. Dando continuidade. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Diga: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Diga: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Pai? É Deus, é o nosso Paizinho querido. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Percebam que ele estava falando aqui, explicando a parábola do joio para os discípulos. E os discípulos naquele momento tinham se afastado da grande multidão que ouvia. Ali naquela multidão fazia parte os fariseus, os doutores da lei. Com certeza Jesus era muito confrontado, Jesus era muito criticado. E quando ele se afasta um pouquinho e começa a explicar essa parábola do joio aos seus discípulos, quando eu li isso, eu digo assim: meu Deus, como deve ter sido? A gente lê, parece assim que é fácil, né? Jesus vai, chama Pedro, depois vai, chama o outro, e eles simplesmente seguem. A gente lê, parece que é fácil. Será que era fácil para os discípulos permanecerem com Jesus? Será que os discípulos em nenhum momento eles foram dissuadidos a largá-lo? Deixa isso. Por que tu vai seguir esse cara? Será que ele está certo mesmo? O que ele fala é verdade? Volta para a tua vida, vai lá, vai pescar. Ei, Lucas, tu és médico, o que tu está fazendo aqui seguindo esse cara? Volta. E aí Jesus chama os discípulos à parte para falar daquela parábola. E eu creio assim que os discípulos, em algum momento talvez algum deles pensou em desistir, pensou em largá-lo, pensou em voltar à sua vida. Mas Jesus já conhecia a vida daqueles discípulos, o que se seguiria. Mas ele sabia também o que precisava fazer. Ele sabia a palavra que ele poderia vir a dar para que os fortalecesse, para que eles segurassem. Percebam que essa parábola, antes dele contar essa parábola para os discípulos, que são 3 que se seguem: a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede. E todas essas parábolas, ele começa assim, olha: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante. E aí ele vai para a parábola da pérola. O reino dos céus também é. Aí ele vai falar da parábola da rede. A parábola da rede, ele diz assim: o reino dos céus também é semelhante. E todas essas 3 parábolas direcionadas aos discípulos, ele estava falando do reino
dos céus. Por que será, né? Por que será? O que ele percebeu naquele momento que os discípulos precisavam receber? Às vezes a gente fica nesse mundo que a gente vive, nessa época agora. A gente tem muitos recursos, nós temos muitas evidências, nós temos a Bíblia aqui, a Bíblia já está completa, né? Mas naquela época, eles tinham a tábua da lei. Eles tinham Jesus ali na frente. Mas agora eu tenho a Carla aqui na minha frente. A Carla pode dizer, olha, Beth, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu vou acreditar ou não. Eu preciso de provas, eu preciso de evidências. E como é que eu acesso isso? Como é que eu acessava isso naquela época? Como é que os discípulos entravam nessa vibe de Jesus? Através da fé. Através da fé. Eles tinham a historicidade dos fatos, eles tinham a passagem do Mar Vermelho, eles tinham a passagem eu estou falando de Mateus, já Antigo Testamento, ou Novo Testamento. Eles têm as passagens do Antigo Testamento que falam dos milagres, né, que Deus fez pelo seu povo, para que o povo prosseguisse no caminho da Nova Jerusalém. Eles tinham isso. Hoje nós temos o Antigo Testamento, não mais escrito naquela antiga tábua da lei. Nós temos o Novo Testamento. E às vezes é tão difícil para a gente seguir Jesus, né? Às vezes é tão difícil para a gente continuar caminhando com Ele. Às vezes acontece alguma coisinha e a gente já quer sair pela culatra. E aí a gente se pergunta, se naquela época era difícil, como é agora? Mas agora nós temos a Bíblia, nós temos as evidências históricas, mas não deixa de ser difícil. Porque o mundo ele nos cerca de uma tal forma que é difícil para você se desvencilhar e colocar verdadeiramente o valor para aquelas coisas que precisam ser valorizadas. E a palavra do tesouro escondido fala sobre isso. E aí eu te pergunto, qual é o seu maior tesouro? Você já parou para pensar sobre isso? Se você tivesse que responder isso, o que você responderia? Muitas coisas têm valor temporários e relativos para a gente. Por exemplo, quando a gente está no deserto com muita sede, o que é valioso para a gente? Um copo com água, né? Aliás, nem um copo, uma garrafa, um tanque. Né? O que é valioso para a gente? O que nós não podemos abrir mão? Quando, por exemplo, um filho nosso está doente, está enfermo, eu não falo de uma gripezinha, eu falo de uma doença mais grave. Às vezes o esposo, a esposa é cometido de alguma enfermidade. A nossa atenção, ela toda se dirige a buscar aquela cura, alcançar aquele milagre. Naquele momento, o que é precioso para nós é aquela restauração da saúde, aquela cura, aquela intervenção divina. E às vezes, pelo caminho, buscando essa cura, buscando essa intervenção divina, nós vamos deixando coisas, nós vamos acumulando outras coisas, algumas com mais valor, outras com menos valor, mas na maioria das vezes a gente não se dá conta. E a nossa vida vai passando, né? Como é que nós medimos o valor de alguma coisa? Por que a gente está falando de valor? A parábola é sobre o tesouro escondido. É o
tesouro. O tesouro escondido. A parábola do tesouro escondido fala do reino dos céus, ou seja, sua cultura e modo de viver. É uma parábola que fala sobre a nossa casa. A nossa casa. Lembra quando Jesus orou? Que venha o teu reino. Mas esse reino, ele vem aqui, nesse mundo físico, ele vem sobre as coisas, ele vem primeiro em mim e em você. E quando é que a gente acha esse tesouro? O que vocês acham? Quando é que a gente acha esse tesouro? Está escondido, a gente tem que procurar. A gente precisa procurar. O que vocês acham que é o reino dos céus? Pense um pouquinho. Às vezes a gente não se dá conta que a gente faz parte dele. Nós já estamos nele. Nós já estamos nele. Nós somos salvos, não somos? Quando nós encontramos a salvação, o que a gente acha? O tesouro escondido, a gente encontra Jesus, a gente encontra o reino dos céus. O reino dos céus já passa a ser uma realidade na minha e na tua vida. Não é, Betinho? O reino dos céus. Betinho se batizou ontem, por isso que eu estou mexendo com ele. E ele era tão resistente, mas ele foi achado por Jesus. Glória a Deus por isso. E ontem ele estava tão feliz que ele desceu às águas. Foi ali reafirmar seu compromisso de fé em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Ele encontrou o reino dos céus agora, faz parte da vida do Betinho. O reino dos céus precisa fazer parte da minha e da tua vida. E como é, irmã? Como é que isso acontece? Aqui diz assim na introdução: Jesus utiliza a parábola para mostrar aos homens o valor do reino dos céus, para que os homens o segurem e guardem com todas as suas forças. Que coisa difícil, né? Porque quando nós encontramos essa preciosidade, a gente ainda precisa guardar. É nosso tesouro. Observem que nessa parábola, vou ler novamente, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Gente, talvez aquele homem fosse um agricultor que estivesse ali arando a terra, sei lá, talvez estivesse escavando aquela terra, de forma que a terra não era dele, a terra pertencia a alguém. E quando ele encontra aquele tesouro, ele esconde e vai, e numa atitude audaciosa, ele vende tudo o que tem. Significa que aquele tesouro era mais valioso que o campo todo. E era mais valioso também que todas as posses que ele tinha. Porque senão ele levaria o tesouro talvez até o dono do campo. E olha, eu encontrei isso aqui, eu gostaria de comprar o campo. Se fosse alguma coisa, né? Ou se fosse simples assim. Percebam que tesouro ele tem valor. Observem isso. Por que o termo tesouro escondido? Tesouro ele tem valor, mas ele não tem preço. Tesouro é algo raro. Ele tem um valor, mas ele não tem preço. Então aquele homem encontra ali aquele tesouro que estava escondido. Diz a história que naquela época aconteciam muitas guerras, então era comum que as pessoas obtivessem tesouro e por medo de que fosse tomado, eles escondessem na terra.
E às vezes escondia o tesouro, não falava para ninguém, o tesouro ficava ali, até que alguém descobrissem que tinha alguma coisa escondida ali. Aquele homem faz assim. Ele acha o tesouro, ele esconde, tendo achado, escondeu. E ele não vai de uma forma duvidosa, ele não vai de uma forma receosa, ele não vai com medo de alguma coisa, ele não vai titubeando. Diz o texto, fala assim, e transbordante de alegria. Ele foi cheio de gozo. Ele deixa ali, ele esconde, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem, e depois retorna para comprar, para adquirir aquele campo. Ele queria o que estava no campo, o tesouro. Ele sabia o que ele queria. Ele estava determinado. Ele viu algo que era tão precioso aos seus olhos, que não importa o que ele tivesse que abrir mão, que tivesse que desfazer. Ele foi lá, vendeu tudo e voltou para comprar. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque a Bíblia compara esse tesouro escondido no campo como que? O reino dos céus, o Evangelho de Cristo, a salvação, amados, a salvação que chegou na minha e na tua vida. Tem uma interpretação que diz que o tesouro escondido é Cristo. E é a salvação, o Evangelho do Reino. O lavrador, quem é? Sou eu e você. E o mundo é o campo. Quando nós encontramos esse tesouro, quando nós fomos achados por Cristo, nós nos alegramos, nós nos regozijamos. A gente teve cuidado de guardar esse Evangelho de Cristo, esse reino do Senhor nas nossas vidas. A gente tem ainda hoje esse cuidado? Se não temos, precisamos ter. E eu confesso que quando eu estava lendo, parece assim, lendo, muita coisa para ler, 4 frases, né? Mas a gente vai lendo, o Espírito Santo vai ministrando nos nossos corações e Ele sabe o que a gente precisa. Eu falei, Senhor, eu não estou guardando como eu devo. Eu preciso, primeiramente, me arrepender. E depois, correr contra o tempo, para voltar a fazer o que eu deixei de fazer. A gente precisa, amados, a gente precisa atentar para o tesouro que Deus instalou na minha e na tua vida. Nós, como reino dos céus aqui na terra, nós temos uma grande responsabilidade. Nós não podemos viver de qualquer forma. A nossa responsabilidade, antes de ser com qualquer outra pessoa, é com quem? Com quem é? Com quem é, amados? Nós fomos achados por Ele, quem é o responsável pela nossa vida, quem é o nosso dono. Com quem é a nossa primeira responsabilidade? Com quem é? Quando a gente fala responsabilidade, parece assim pesado, né? Mas a Bíblia diz que ele foi transbordante de alegria quando ele encontrou. Então nós devemos viver esse reino também cheios de alegria, transbordantes de gozo no Espírito. Ou não? Ou não? Nós vivemos para Cristo, nós vivemos por Cristo e a gente precisa viver carrancudo? A gente precisa viver de cara fechada? Não, amados, não é assim que Deus nos quer. Não é assim, não é isso que Deus espera de nós. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Tem pessoas que às vezes não entendem por que o irmão ou a irmã, às vezes passando por tribulações, provas, estão ali cantando e sorrindo, felizes, dando glória a Deus. Por que será? Porque tem algo maior em nós que é responsável por isso. Tem algo maior que nos faz transbordar dessa alegria.
não é com a minha força, não é por mim, não sou eu responsável por isso, mas é quem está em mim. Amém, queridos? É o Espírito Santo do Senhor. Acho que foi hoje de manhã que eu assisti um videozinho no grupo daqui da igreja. E a criança chamava a atenção da mãe, porque ela reclamava muito. E ela diz, não sei quem assistiu. Aí a criança diz assim, que tal se a gente pedir para que Deus tire tudo que a gente começa a reclamar? Por exemplo, está reclamando da casa? Tudo bem, vai para debaixo da ponte. Está reclamando do marido? Agora vai ficar viúva. Está reclamando do emprego? Vai ficar desempregada. Às vezes a gente não se dá conta. Quando a Bíblia diz para a gente dar glória a Deus em todas as coisas, a gente acha que a gente tem o direito de sentir uma dorzinha e fechar a cara. Nós somos humanos, é verdade. Nós somos sensíveis à dor. Nós estamos suscetíveis aos intempéries da vida. O sol vem sobre o justo e o injusto. Mas a Bíblia também nos ensina que o céu, ele é conquistado como, gente? Como? Com esforço. Com força, né? Pela nossa determinação, com o nosso esforço. Essa parábola, ela é maravilhosa. E eu lendo essa introdução, a introdução da revista que vocês têm aí, que provavelmente estão acompanhando, diz assim: esta é uma de outras parábolas de Jesus em que ele fala da semelhança do reino dos céus. Falar do reino dos céus é falar da sua casa, da sua cultura, do seu modo de ser e viver. Ele fala do que ele sabe porque foi ele quem criou. Ele fala do que lhe é próprio. Seu desejo com esta parábola é falar do valor do reino dos céus, para que os homens busquem e o segurem com todas as forças que são capazes. Essa parábola nos faz refletir quanto ao valor que estamos dando ao sacrifício de Cristo na cruz, quanto à nossa valorização às suas palavras e ao perdão conquistado através do seu próprio sangue disposto a todos nós. E aí a gente pergunta, o que nós estamos valorizando? O que nós estamos valorizando? A Bíblia diz assim, lá em Mateus 6:21, aonde estão as tuas riquezas? Aonde estão os teus tesouros? Aonde estiver as tuas riquezas, aí estará o seu coração. E a pergunta é, onde é que eu estou aplicando o meu coração? Onde está o meu coração? O que é capaz de mover a minha atenção? Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão me olhando assim, como se eu estivesse falando coisas que a gente já não está acostumado a ler na Bíblia, talvez numa abordagem assim mais profunda, né? Numa abordagem diferenciada. Mas é algo, eu entendo vocês, porque isso também me confrontou e me chamou a atenção. Porque é algo que precisa estar presente e a gente fazendo essa avaliação todos os dias. Todos os dias, todos os segundos da nossa vida. Nós precisamos, sabe por quê? Esse tesouro escondido, que é a nossa salvação, representa a nossa morada eterna. É a eternidade. E quer a gente goste ou não, quer a gente acredite ou não, existe Deus e o diabo, existe céu e inferno. E um dia, todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E aí cabe a nós escolher como nós queremos estar.
Sem o advogado ou com o advogado? Quem é o nosso advogado? Quem foi que a gente encontrou? Quem é o tesouro escondido? Cabe a nós escolher. E é por isso que a gente precisa fazer essa reflexão. É por isso que é tão importante a gente meditar nisso. E aí quando eu disse, puxa, mas como assim? Eu vou falar dessas 4 frases aqui? É muito pouco, não tem nem o que falar. E quando a gente vai lendo, o Senhor está lá, assim como o tesouro escondido, essa parábola também está escondidinha, lá em Mateus 13:44. Mas ele permanece falando sobre esse tesouro escondido, o reino dos céus. E quando ele vai falar da parábola da rede, ele já vai falar sobre o juízo. Ele já vai falar sobre o tribunal de Cristo. E aí a gente se volta para a necessidade de ele estar ali contando aquelas parábolas, as parábolas aos discípulos, as 3 que ele dirigiu aos discípulos, que foi justamente do tesouro escondido, da pérola e da rede. Eles precisavam ser fortalecidos naquele momento. Eles precisavam de alguma coisa, talvez alguém já estivesse desanimado. Né? E aqui, quando ele conta isso, ele diz assim, ei, existe um tesouro escondido, existe algo que tem um valor maior. Ei, não desiste, não desanima, não é hora para você recuar. Avança, continua, agrada-te de mim. Imagine, Jesus, filho de carpinteiro, ensinando tudo isso àquelas pessoas. Será que a gente consegue se imaginar no lugar daqueles discípulos? Hoje é muito fácil, a gente vem para a igreja, a gente ouve uma ministração, e aí a gente decide se a gente quer ou não acreditar naquilo, a gente até decide, será que isso vem de Deus? Será que é do homem? Será que eu devo tomar isso para a minha vida? Não, não quero não, eu não vou com a cara daquele pastor, não vou, aquela irmã ali, a Beth falando, eu não vou com a cara dela. Mas quando se trata da palavra, gente, é diferente. Porque o nosso compromisso maior não é nem contigo que está ouvindo aqui, embora a gente tenha. Mas é com aquele que é o dono da palavra. É com aquele que é responsável por tudo isso aqui. E ele sabe por que a gente precisava estar aqui neste domingo ouvindo isso. Ele sabe por que ele colocou a Beth lá para estudar de madrugada, para poder falar isso aqui para vocês, porque ele também queria trabalhar na vida dela. Ele sabe do que ela precisa, do que ela precisava naquele momento. Ei, Beth, tu está valorizando outras coisas, olha, vem para cá, olha para mim. Olha para mim. Eu sou o teu tesouro maior. Eu sou a tua salvação. Eu sou o próprio reino que foi implantado na tua vida, quando por mim tu fostes achada. E o que tu estás fazendo com a tua vida? O que tu estás fazendo com as tuas ações, com as tuas escolhas? Quais são as atitudes que você tem que glorificam o meu nome? Quais são os pensamentos que me glorificam? Quais são os sentimentos que eu me agrado? É forte, né? É muito forte, mas é bom. Às vezes uma pancada de Jesus é bom, né? Sempre é bom. Porque significa que a gente tem um Pai que nos ama. E a Bíblia diz isso, que Ele castiga aquele quem Ele ama. Os bastardos Ele não castiga. Mas aquele que é filho, aquele que Ele ama, aquele que tem parte com Ele, esse sim, Ele castiga. E quando a gente leva uma lambada de Jeová, eita glória, dói, mas é bom, você sai mais fortalecido, você sai mais seguro, você sai mais assim, convicto de quem você é. Quem você é? Em que você precisa se segurar? Por que você precisa ser crente, de participar da comunidade, e não apenas estar assistindo a EBD, pela televisão ou pelo YouTube?
E às vezes eu até estou ali, né, interagindo para dizer, olha, pastor, eu estou aqui, eu estou assistindo EBD, eu estou ouvindo o culto, eu sei do que está sendo falado. Mas é importante que a gente esteja nesse meio. É importante que a gente sinta parte. Que a gente tenha essa noção de pertencimento do corpo. E a Bíblia diz assim, depois que a gente aceita Jesus, não vivo mais eu, mas quem é que vive em mim? Quem é que vive em mim? Vocês estão com medo de falar, é? Porque é mais responsabilidade. Mas a gente precisa lembrar para nos fortalecer. Cristo vive em mim. Cristo é responsável pela minha vida, não pelas minhas atitudes erradas, mas pela minha vida, pelo que eu tenho de bom, pela minha salvação. Ele é responsável por isso. Cristo vive em mim. E eu não tenho mais o direito, não me entendam errado, porque muitas pessoas levam para a discussão do livre-arbítrio, mas depois que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, depois que a gente encontra esse tesouro, eu não tenho mais o direito de fazer o que eu quero. Se eu escolhi seguir Jesus, o que é que eu vou fazer? Obedecê-lo. Eu vou segui-lo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou fazer mais o que eu quero, mas eu vou fazer a vontade do Pai. A vontade daquele que me criou. E um dos elementos da parábola é o reino dos céus. E no reino dos céus diz que há um ser superior, há um rei superior. Esse reinado, esse reino, tem alguém que reina, tem um rei. Quem é este rei? A grandeza do reino de Deus não vem de si mesma, mas sim da sublimidade e glória daquele que o criou. Há um reino nos céus. O interesse de Jesus é revelar a grandeza e a superioridade desse reino. Há um reino nos céus e sua abrangência é todo o cosmos e todas as espécies da vida criada pela sua vontade. Então, o exercício do governo desse reino não é apenas gerir em perfeita ordem e justiça, mas também trazer à existência o que não há. Lembra? Tesouro escondido. Trazer à existência o que não há. Trazer à existência talvez o que esteja oculto. Seu poder é sobre o que há e o que não há, tanto sobre o mundo físico como no mundo espiritual, cuja abrangência é vivos e mortos, céu, terra, inferno. E aí a gente volta a refletir sobre isso, porque Jesus ele falava aqui para a multidão. O objetivo dele era mostrar esse reino dos céus, né, que existia. Mas como deveria ser difícil para ele falar sobre essas coisas. Tanto que Deus já sabia no que ia dar. Cristo foi crucificado, por que será, né? Há um rei superior, há um rei nos céus. A grandeza do reino dos céus não perfaz sua glória em si mesmo. Sua perfeição e majestade se dá devido à sublimidade e à glória de Deus que o criou o reino, né? Quando Jesus fala do reino dos céus, ele fala do que lhe é próprio. O reino é dele. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando Jesus foi entregue pelos judeus e estava sendo julgado por Pilatos, disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus é rei. E com a Trindade, ele reina coroado e cheio de glória. Que palavras num idioma que talvez muitos de nós ainda não conheçam. Quando Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Talvez esse idioma que Jesus usou ali,
as pessoas não conhecessem. Por que eu estou falando isso? Porque era de difícil entendimento. Era de difícil compreensão e aceitação para o povo daquela época. Se para a gente imagine para o povo daquela época. Como assim? O nosso Messias, ele não deveria vir diferente? O nosso rei não deveria ser diferente? Você está falando que um filho de carpinteiro é o rei? Esse filho do carpinteiro está dizendo para a gente que é o rei, que ele tem um reino. Qual é o reino dele? A carpintaria de José? Olha que linguagem. Olha que linguagem. A Bíblia diz que o Senhor, ele pega as coisas que não são comuns, as coisas que parecem que não são sãs, as coisas loucas, para falar, para fazer verdade, para fazer justiça, para mostrar que Ele é Deus e que Ele pode fazer. Ele pegou algo improvável e ainda olha para Jesus. A Bíblia diz que Ele era desprovido de qualquer beleza, então Ele não era bonito. Como assim? O nosso rei, Ele não vem com majestade, Ele não vem coroado, Ele não tem nada, Ele não tem nem beleza e está se dizendo rei. E hoje em dia, talvez seja muito difícil para a gente crer em tudo isso, né? Talvez seja, porque quando as coisas apertam, quando as ofertas do mundo vêm, a gente não lembra dessa sublimidade de Jesus, a gente não lembra desse reinado de glória que já fazemos parte, ou que devemos fazer. A gente não lembra disso. A gente se afunda, a gente se enterra. A gente só olha para aquela coisa que é temporal, para aquela coisa que está perto de mim, para aquilo que eu posso ver, é concreto, está ali na minha frente, é palpável. Jesus é abstrato para você? Qual é a resposta que você me dá? Ou qual é a resposta que você dá para Cristo? Jesus é abstrato para você? Qual é o teu grau de comunicação, diria de compromisso, de intimidade com Deus? Está bem perto? Está bem pertinho. Ele faz parte da minha vida. Onde eu vou, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sou, o que eu sinto. Não dá para dizer, Jesus, fica aí no meu quarto, porque é lá que eu falo contigo. Agora, Senhor, eu vou para o meu trabalho. Senhor, fica aqui no meu quarto, perto da minha cabeceira, que agora eu vou para a academia. Eu vou fazer outras coisas, fica aqui. É assim que eu faço. Ou por entender que o reino de Deus faz parte da minha vida, eu estou com Jesus onde quer que eu esteja, no que quer que eu faça. E não existe isso, não. O meu trabalho secular, olha, eu faço no mundo tal coisa, eu sou vendedor, ou eu sou advogado, ou eu sou professora. Onde quer que você esteja, o que quer que você faça, Jesus faz parte da sua vida, ou precisa fazer. É assim que as pessoas vão conhecer o pequeno Cristo que existe em você. É assim que nós mostramos quem nós somos para o mundo. É o nosso testemunho de vida que fala por nós. Não dá para deixar Jesus numa caixinha. Ele precisa permanecer. Eu preciso ser em Cristo Jesus. Eu não posso apenas parecer, eu preciso ser, eu preciso estar, eu preciso fazer parte disso. É isso que o Senhor veio falar para a gente. E como nós podemos entender isso, né? Qual era o interesse do reino?
O interesse central do reino, qual é, né? É trazer a soberania e majestade de teu Deus para todos na terra, para todos na terra. Essa é a vontade do Senhor. Trazer a soberania, a majestade de Deus para todos. Para todos nós que estamos aqui na IPA? Não. Para todos nós que estamos aqui em outra igreja qualquer? Só para essas pessoas? Não. É para todos, é todos da humanidade. Mas nem todos o querem. Se muitos de nós que fazemos parte de uma comunidade cristã, estamos aqui, estamos ouvindo a palavra, e muitos de nós estamos dispersos, imagine muitos daqueles que estão por aí envolvidos com tantas outras coisas, que é tão difícil para você absorver que existe um rei que reina coroado de majestade e glória. E existe um reino que deve estar na minha e na tua vida. Será que os nossos olhos naturais, o que eles veem é tudo que existe? Por que a gente está falando isso? Porque a Bíblia diz que o tesouro estava escondido. Tem muitas versões que dizem o tesouro oculto. Aquele lavrador precisou ter uma percepção a mais. E perceber também, não só quando ele achou o tesouro, mas perceber também que aquele tesouro valia muito. E assim somos nós. Será que os nossos olhos naturais, o que eles veem é tudo o que existe? Se eu, como cristã, estou respondendo que sim, eu não creio, então, que existe um mundo espiritual. Porque os nossos olhos naturais, amém, pela nossa visão, que bom que nós podemos enxergar, né? Mas a nossa visão, ela é curta. Ela não consegue alcançar muitas coisas do reino espiritual. Não consegue. E por que será? Por que será? Lembrem que esse tesouro, ele estava oculto, ele estava escondido no campo. Sabe, queridos, quando aconteceu o pecado, vocês sabem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados por Deus e para Deus. Mas o pecado afetou toda a criação, não foi parte da criação. O pecado afetou toda a criação e o pecado atingiu a esfera emocional do ser humano, a esfera relacional do ser humano, a esfera do raciocínio do ser humano, atingiu todas as esferas. Então, é difícil para eu interpretar a realidade de acordo com os meus achismos, se eu for confiar em mim mesma, né? É difícil, porque a minha emoção e até a minha racionalidade está comprometida. Até a minha racionalidade. Então, se eu procurar interpretar a realidade de acordo apenas com o que eu tenho, pelos meus olhos humanos, eu vou me dar mal. Com certeza eu vou me dar mal. Inclusive, isso é a essência do pecado, vocês sabiam? Porque o que é pecado? O pecado é quando a gente se coloca no centro de tudo e tira Deus. Deus não é mais o centro da minha vida. Eu sou o centro de tudo. Eu sou o centro da minha vida. Então a nossa visão espiritual, ela fica muito comprometida. Mas nós podemos ser ajudados pelo Espírito Santo do Senhor. Sozinhos nós não conseguimos, não, nós não conseguimos. Mas nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, que é o consolador, que é o amigo, que é o ensinador, aquele que está sempre perto, que é o consolador, o orientador, ele nos ajuda. As interpretações que devem ser mais importantes para as nossas vidas. Ou talvez em momentos mais difíceis,
Em momentos mais cruciais, quando a gente quer tomar decisões por nós mesmos e não pede ajuda do Espírito Santo do Senhor. Talvez a gente se encontre nesta situação. A gente quer fazer de nós mesmos, a gente quer fazer isso ou aquilo. Quando eu estava lendo e anotei, fiz todas as anotações, eu disse, Senhor, embora eu tenha estudado, anote tudo isso aqui, cada estudo brilhante, Deus, mas eu sei que se tu não fizeres parte, nada disso tem valor, porque não vai ser o Senhor. É o Senhor que alcança corações. É o Senhor quem faz, não sou eu. Não são as minhas palavras. É o Senhor quem faz. Nós temos essa certeza. Como é que eu posso encontrar o reino dos céus? O reino já está disponível para nós através da manifestação experimental da fé. Já está disponível. E eu creio que por todos nós aqui já foi acessado pela fé. Como é que nós nos aproximamos de Deus? A Bíblia diz que é impossível nós agradarmos a Deus se não for pela fé. Como é que a gente se aproxima do Senhor? Pela fé. Pela fé. Vocês estão acordados? Nós temos até um bom número nesta manhã aqui na EBD, né? Como é mês de férias e geralmente nesta data muitos já se ausentaram, a gente nem espera tanto. Eu não sei se é a palavra ou é o cansaço do campus, do dia da família ontem, né? Mas eu vou entender como eu estou entendendo para mim, na minha vida. É a palavra que confronta. E às vezes a gente fica assim até um pouco cabisbaixo, né? Poxa, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? Que valor eu estou dando ao que eu posso ter de mais precioso? Estou segurando direito isso? Eu estou me agarrando nisso com todas as minhas forças? É isso que eu quero para a minha vida, foi isso que eu escolhi. Não duvide disso, amado. Não duvide disso. A dúvida não vem de Deus. Quem abraça a dúvida é o diabo. E quando você coloca alguma coisa de dúvida na sua mente, ele te confunde mais ainda. Sabe de uma coisa, amados? Quando Jesus, lá em Mateus, faz o resumo dos 10 mandamentos, ele diz que pode ser resumido em 2. Na primeira tábua da lei, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E a segunda tábua da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume nesses 2 mandamentos. Gente, mas o pecado que nos atingiu lá na queda, ele nos influencia de uma tal forma, a nossa vida ela é tão influenciada pelo pecado, que nós, eu vou falar algo que pode chocar vocês e você falar assim, não, eu? Não fale por mim, irmão. Ele nos influencia de uma tal forma, que nós não amamos mais a Deus acima de todas as coisas. Nós amamos mais a nós mesmos, acima de todas as coisas. Te confrontou? Te confrontou? E às vezes, queridos, nós utilizamos outros ídolos para satisfazer esse ídolo maior que somos nós mesmos, o nosso próprio eu. Aí quando a gente está na igreja, a gente diz, Senhor, eu te amo, aí levanta as mãos, tu és tudo para mim, Senhor. E aí nós precisamos refletir, quem é que é o centro da minha vida, quem é que é mais importante para mim? Jesus realmente é quem eu amo com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu esforço. Ou será que sou eu mesmo? É o que eu quero. É o que eu quero fazer, é o que eu quero pensar, é o que eu quero sentir. Olha, Jesus,
Tu estás até falando para eu não fazer isso, mas eu quero, Jesus. Eu tenho certeza que tu entendes. Quem é que eu amo? Quem é que ocupa o primeiro lugar na minha vida? Por quem que eu daria a minha vida? Forte, né? Muito forte. Por quem que eu daria a minha vida? Uma vez nós estávamos numa igreja, e aí de manhã cedo, meu esposo era responsável pelo discipulado, e chegou um mendigo nesse local. E esse mendigo, esse senhor, ele estava desviado das palavras, dos caminhos do Senhor. E naquela manhã, o Cachado falou do amor de Deus para aquele homem. E o homem se reconciliou com o Senhor. E o Cachado foi e abraçou aquele homem. Abraçou o mendigo que fedia. Desculpem, gente, mas eu estou falando uma experiência que eu tive. E aí eu falei assim, eu vi tudo aquilo, eu disse assim, como assim? Esse homem está fedendo e o Cachado está abraçando. E aí depois o Cachado ia para o meu lado, eu fazia assim. Eu recuava, ele não percebia, né, que eu estava, na verdade, me afastando dele porque ele tinha abraçado aquela pessoa. E depois, no caminho de volta para casa, eu falei para ele. Eu falei para ele porque aquilo estava me fazendo mal. Jesus veio para essas pessoas. Jesus veio para o leproso, Jesus veio para o cego, para o paralítico, para o mendigo. Jesus veio para nós, pecadores. E o Cachado teve a coragem de ir lá e abraçar aquele homem. Eu não tive, eu não teria. Hoje eu acho que seria diferente, mas naquele momento eu não tive. E fiquei até me afastando do Cachado. E quando eu falei para ele, ele me falou algumas coisas que me confrontou. E eu fui pedir misericórdia para o Senhor. Senhor, me perdoa. Porque é esse amor que tu queres que eu tenha. É esse amor que tu esperas de mim. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo, eu ainda não consigo. Foi isso que eu falei para Jesus. É tão difícil. Porque às vezes a gente fica isolado no nosso mundinho. A gente só quer fazer o que nos agrada. A gente quer fazer só aquilo que é bom para a gente, que traz conforto para a gente. Até orar. Até orar. A gente só quer orar se for num momento bom, se eu não estiver fazendo nada, se eu não tiver compromisso nenhum. Mas se o Senhor te incomoda para você ter um tete a tete com Ele, num momento diferenciado. Não, Senhor, agora não, agora eu não posso. Agora não dá para mim. Essas verdades, elas nos confrontam, né? Nós vivemos num contexto espiritual, amados, que nós valorizamos muito, talvez coisas que não tenham muito valor, em detrimento de outras que deveriam ser o nosso maior tesouro, e a gente valoriza tão pouco. O reino dos céus, gente, é uma realidade maior, é algo raro, é algo precioso. Você consegue perceber isso? Você consegue tentar entender isso? É difícil, né? É difícil. E aí a Bíblia diz, o tesouro, olha só. Aqui nesta versão, pelo nosso professor Max, ele coloca o tesouro como a salvação. O reino manifestado e propagado por Jesus, experimentado e transmitido pelos discípulos, é a manifestação da graça salvadora de Deus. O reino de Deus. E qual é o desejo do reino? O desejo do reino é ser achado por mim e por ti. Você já encontrou esse reino? Seu maior desejo é ser achado, pois tesouro escondido não tem utilidade se não for achado. Amém? Achado por alguém que o valorize. Um tesouro na mão de quem não sabe seu valor é como dar pérolas aos porcos. Vocês concordam com isso? A
As obras do tesouro do reino, um tesouro que age no interior do homem, transformando seu caráter e curando suas mais internas feridas. É isso que é a salvação, é isso que Cristo faz comigo e contigo. Ele vai transformando de dentro para fora, Ele vai nos curando, Ele vai nos libertando. Gente, aquele homem, ele teve uma atitude revolucionária. Ele achou o tesouro, escondeu e foi lá e vendeu tudo que tinha. Ele não vendeu 80%, ele não vendeu 90%, ele não vendeu... Não, vou vender 95% do que eu tenho, esses 5 aqui eu vou guardar. Ele vendeu tudo, a Bíblia diz que ele vendeu tudo, 100%. Ele teve uma atitude transformadora, revolucionária. Ele largou, ele abriu mão de tudo que ele tinha em prol daquele tesouro, que era um bem maior. Era algo mais precioso. É assim que Jesus quer que eu veja esse tesouro na minha e na tua vida. Ele foi achado por nós. Ele não está mais escondido para nós. A gente precisa agarrar. A gente precisa ter a certeza que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós sabemos para onde vamos. Nós temos um tesouro que nos aguarda na eternidade. É um tesouro de um bem maior, de um valor maior, de um valor inestimável. A outra interpretação dessa parábola diz que esse lavrador é Cristo. E quando ele estava lavrando aquele campo, que o campo representa o mundo, ele achou a igreja. Ele achou a igreja preciosa aos seus olhos, a eleita, sem mácula, aquela que ele morreu. Ele foi lá, ele vendeu, ele deu, ele doou, ele largou tudo que ele tinha de mais precioso, e o que era a vida dele, a vida de Jesus. Ele vai lá, e ele volta e compra a igreja. Ele compra com alto preço. Ele compra com preço de sangue. E essa igreja que ele vem buscar. Essa igreja que já faz parte do reino dos céus. Que sabe para onde vai. Que zela por esse tesouro. E não é porque eu estou falando aqui e dessa forma que é fácil para mim. Vocês lembram que eu falei que eu fui muito confrontada? É difícil. É muito difícil. Mas não é difícil porque Deus quis que fosse difícil. Não, é porque nós temos que fazer escolhas. Porque nós temos que vencer os nossos maiores inimigos. E quem são? Quem são? Quem são os nossos maiores inimigos? A Bíblia nos descreve 3. Quais são? Nós mesmos, o mundo e o diabo. Esses são os nossos 3 maiores inimigos. E nós temos que enfrentar todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos enfrentar esses gigantes, buscando todo dia, renunciando o nosso eu. Experimentamos o reino quando admitimos que não sabemos nos autogovernar e precisamos de ajuda. Nós conseguimos admitir isso renunciando o eu e dando ouvidos à palavra de Jesus, dando ouvidos ao Senhor. É impossível encontrá-lo distante das palavras de Jesus. É impossível eu andar com Jesus sem ter comunhão com Ele, sem estabelecer relacionamento com Ele, sem falar com Ele, sem ler o que Ele me ensina nas suas Escrituras. É impossível. É impossível. E quando a gente procura desenfreadamente por esse tesouro, a gente encontra. A gente encontra. Quando a gente tenta renunciar ao nosso eu, quando a gente dá ouvido às palavras de Jesus, a gente vence. A gente vence e consegue caminhar com Ele. Lembra que Jesus nos alertou sobre isso? Ei, no mundo tereis aflições, tereis tribulações.
tereis desilusões, você terá decepção, você terá perda, você vai ter dores, você vai ter necessidades. Mas tem de bom ânimo, não desiste, não desanima. Eu venci, você também vai vencer. Você também vai vencer, eu vou vencer por nós mesmos? Não, com a ajuda do Senhor. Só com a ajuda do Senhor. E as nossas considerações finais, que o nosso tempo já acabou há muito tempo, diz assim: encontrar o reino é andar de mãos dadas com Jesus, com direitos a seu poder e autoridade. Encontrar o reino é abrir as portas para o novo nascimento e a felicidade com Cristo. Você já encontrou o reino de Deus e está valorizando? Você permite que Deus dirija a sua vida? Você já abdicou da arrogância, do orgulho, da mentira, da vaidade, da soberba pelo reino de Deus? Você já encontrou o reino, mas não consegue abrir mão do mundo? Você precisa de ajuda? Quando o cristão já sabe onde está, já sabe quem é, a gente sempre tem algumas coisas que parece assim que ainda precisa de mais coisas para completar, para nós sermos mais completos. E quando a gente é de Cristo, a gente sabe, quando a gente tem esses sentimentos, a gente sabe o que falta, né? O que falta? Mais de Deus, mais do poder do Senhor, mais da presença de Jesus na nossa vida. Mas quando a gente está no mundo que a gente não conhece isso, aí a gente diz assim: talvez se eu tivesse isso, talvez se eu fosse em tal lugar, talvez se meu marido fizesse isso por mim, talvez a gente começa a tentar preencher esses vazios, esses espaços com várias outras coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: só o Senhor pode completar a tua vida. Só Ele. Porque Ele é completo nele mesmo. Só Ele pode fazer por você e por mim o que nós não podemos fazer. Amém, queridos? Muito obrigada pela atenção. E é um privilégio. Amém? Meu Senhor, e vamos estar juntos no culto às 19 horas. Oferte com alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quantos vieram adorar o nome do Pai aqui nessa manhã? A presença de Deus é real aqui neste lugar. Você que está na sua casa também, adore ao Senhor junto com a gente. Você pode ficar de pé? Você pode falar assim para o seu irmão: não é proibido de adorar a Deus aqui neste lugar. Se você puder cantar o mais alto que você conseguir, enche o teu pulmão de ar, eleva a tua adoração a Deus, porque eu já posso sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Amém? Feche teus olhos, coloque as suas mãos no seu coração e adore ao Senhor com esse louvor. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. Ouça isso, ó. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso, você pode cantar isso para Ele? Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. E olha o que o Senhor te diz nessa manhã, ó. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Você crê nisso, amém? Ali falarei contigo.
tuas feridas, o Senhor Ele está sarando nessa manhã. Então creia nisso, feche teus olhos e adore ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Pai, estou aqui. Olha para mim, Senhor. Olha para Desesperado estamos por ti, Pai. desesperado Nós te adoramos, Deus, por mais de ti. A tua presença nos satisfaz, Senhor. a tua presença É o meu sustento. é o meu sustento. Oh, Jesus. A tua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos de ti. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor nessa manhã? Oh, aleluia. Então cante, declare, levanta a tua mão e adora o Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Vem, filho amado. Vem, filho amado. Vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Cante isso ali. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, meu filho, minha filha. As tuas feridas eu sararei. As tuas feridas eu sararei. Ó, Pai, meu Pai, clame pelo Pai, clame pelo Abba, meu Papai. Declare isso. Abba, Pai, Senhor, Tu és real pra nós, Senhor. Pai, meu Pai, Meu A banda vai jogar baixinho, eu quero ouvir a igreja só clamando isso. Pai, meu Pai, cante, cante, cante. Pai, cante. Meu, é pra Ele toda honra e toda glória. Oh, meu Pai, oh, Jesus, Tu és o nosso Pai. Mais uma vez, pode ser melhor. Toda honra e toda glória é pra Ele. Cante de todo o teu coração mais uma vez, Pai. Isso. Espírito Santo. Oh, 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 Ele te diz: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao teu altar, Senhor. Ali falarei contigo. Ouça o Senhor falando com você nessa manhã. Eu não conheço a sua vida, mas o Senhor Ele conhece. Ele sabe das tuas necessidades, Ele conhece o teu coração. Ele sabe do que você está precisando, você na sua casa. Continue adorando ao Senhor.
Eu tenho certeza que o Senhor está encontrando vidas aqui nesta manhã. Oh, a tua presença. Não importa como você esteja, Ele te diz: vem, filho amado, vem, como estás. Isso é muito forte. Repita isso, ó. Vem, filho amado, vem, como estás. Não importa como você esteja, Ele te diz: vem, filho amado, vem, filho amado, vem, como estás. A última vez, cante. Vem, filho amado, vem, como estás. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe e dê uma semana abençoada para você.